Se você já acompanha o meu canal, você sabe que eu faço uso do tape reading para determinar os meus pontos de entrada. Eu faço a leitura do fluxo de ordens para poder identificar se eu devo entrar naquele momento ou não. Mas você já parou para se perguntar o porquê que o tape reading funciona? Fala comigo, Tubarão do Mercado Financeiro, tudo bem com todos vocês? Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o porquê que o tape reading funciona, da onde que surgiu o tape reading, como ele se desenvolveu e como a gente pratica hoje e por que você, trader, deve utilizar o tape reading aí como uma análise sua também. Bom, começando do começo, vamos começar pelo nome. Pensa só comigo, tape reading. Traduzindo isso do inglês para o português, isso se torna leitura de fita. E por que leitura de fita? Por que que deram esse nome a esse tipo de análise? Análise técnica, análise gráfica, fala ali porque você está lendo o gráfico, mas por que leitura de fita? Para falar o porquê desse nome, a gente tem que voltar para 1867. Sim, há muito tempo atrás. Em 1867 já existia a Bolsa de Valores e foi inventado o tal do telégrafo, ou também conhecido nos Estados Unidos como taper machine. Esse telégrafo, essa máquina, ele imprimia uma fitinha e naquela fitinha tinha informação de quem estava comprando, ou seja, a corretora ali que estava exercendo aquela ordem, por exemplo, XP, BTG, UBS, Genial, Terra, Capital, enfim, tinha o nome da corretora, tinha a quantidade que a corretora estava comprando e tinha o preço que estava sendo negociada aquela ordem. Em alguns casos, um pouco depois, quando a máquina foi se tornando um pouco mais moderna, vamos assim dizer, saía até a porcentagem de variação daquele ativo. Então, no caso do dólar, poderia estar lá 1,5% de alta, 2% de alta e por aí vai. A máquina fazia isso, ela imprimia essa fitinha com essas informações. E a partir do momento que os operadores, que os traders, os brokers, começaram a ver as informações ali naquela fita, eles começavam a ficar lendo quem está comprando, a que quantidade, a que preço. E a partir daquele momento começou a se chamar tape reading, leitura de fita. Afinal, ficava ali os caras lendo a fita para tirar a informação do mercado. E como o mercado, eu acredito que era muito menor do que é hoje, talvez você até sabia quem que estava atuando. O cara lia lá, por exemplo, a UBS comprou 500 lotes a 5,50, falar, eu sei que foi o João lá que comprou esse lote. E aí, baseado nessas informações, baseado no que você conseguia extrair ali da fita de conhecimento, você tomava a sua decisão se cabia a você comprar ou vender aquele ativo que você estava observando. E aí o tempo foi passando e surgiu um aparelho muito conhecido, talvez você esteja até utilizando um nesse exato momento para assistir o vídeo, o telefone. E com o surgimento do telefone, mudou toda a dinâmica das operações na Bolsa de Valores. E talvez você já tenha até visto alguma imagem ou algum vídeo, ou até mesmo em algum filme, como Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, esses filmes mais antigos, imagens ali do pregão viva voz, da galera com o telefone na orelha aqui e dando o griteiro ali daquele outro lado e mexendo a mão e pra lá e pra cá. O que era aquilo? A evolução do tape reading. A partir daquele momento, os brokers que ficavam no floor, que ficavam lá no pregão, eles ficavam na linha com os operadores institucionais, com os caras grandes, Afinal, tinha traders autônomos ali? Tinha traders autônomos ali. Eu mesmo conheço vários ali que operavam no pregão viva voz. Mas quem operava grande mesmo ali estava sendo um trader de um banco. Então ele recebia ordens de alguém acima dele, um player institucional. Digamos, ele recebia a ordem lá da mesa do Banco Itaú, mandando ele executar uma ordem lá no mercado. E o que esse cara com o telefone tinha que ficar fazendo era cantando o mercado, falando ali o que estava acontecendo, passando as cotações. Tem fulano tomando de 500 aqui, tem lote lá no 5 bola, tem não sei o que ali. Era isso que o cara ficava ali no pregão passando para o player institucional. E aí, baseado no que o cara estava falando, baseado nas ordens que estavam saindo no mercado, os institucionais decidiam comprar ou vender. Então, o que saía ali na fita antigamente passou a ser falado através do telefone. A informação era a mesma,
só que era transferida do floor para o institucional de uma forma muito mais rápida. Então os players institucionais tinham acesso às informações, ao que estava rolando ali no pregão da mesma maneira. Eles continuavam analisando as ordens que estavam sendo casadas no mercado financeiro para tomar a decisão de comprar ou vender mais. E aí a gente começou a modernizar mais ainda. O pregão começou a ficar eletrônico, né? Houve uma transição ali que parte do pregão era negociado eletrônico, ou seja, somente através de computador, e parte do pregão era negociada lá no floor, lá no Viva Voz. Inclusive, se você mora em São Paulo, passeio obrigatório para você que gosta de Bolsa de Valores, que quer ser um trader da Bolsa de Valores, vá até a sede da B3 no centro de São Paulo, fica ali próximo a 25 de março, a Barão de Paranapiacaba. Vá lá, cara, vá visitar, ainda tem um museu ali mostrando várias coisas, jaleco da Bolsa de Valores, tem imagens lá do pitch de negociações. É muito legal o passeio e vale muito a pena. Eu já fui lá umas 3 vezes. A última vez eu fui levar um amigo que estava vindo do interior, mas aí a parte do museu estava fechada para reforma. A próxima vez que eu for para São Paulo, eu vou dar um passeio ali novamente, porque é muito inspiracional. Você tá lá dentro da bolsa, você vê aquelas imagens e tudo mais. E mais uma coisa, é de graça, tá? Você só precisa chegar lá. Eu não me lembro nem se você tem que deixar um nome lá na recepção. Acho que é só entrar e você já pode ir lá pro museu, um mini museu, a exposição. Não vou nem chamar de museu que tem lá dentro. Vá, faça esse passeio que vale a pena. Enfim, voltando a explicar sobre o tape reading. Quando começou a ficar eletrônico, você já tinha acesso às ordens que eram apregoadas ali no book eletrônico. Na parte do Viva Voz, continuava tudo funcionando do mesmo jeito. A partir de 2009, no Brasil, foi encerrado o pregão Viva Voz e ficou 100% eletrônico, do jeito que a gente conhece hoje, do jeito que vocês estão vendo aqui na minha tela. E se tornou muito mais acessível. Hoje qualquer um de qualquer lugar do mundo pode operar a Bolsa de Valores do Brasil, pode ser um trader, assim como eu hoje que não estou mais morando no Brasil já tem um tempo. Hoje eu moro na Irlanda. Amanhã, se eu quiser me mudar para a Ásia, se eu quiser me mudar para os Estados Unidos, eu posso. Porque tudo que você precisa é um computador para poder operar no pregão eletrônico. No pregão Viva Voz, você tinha que estar lá presencialmente, gritando e falando compro, vendo, isso e aquilo, para poder fazer as suas operações. Hoje em dia, não mais. Enfim, quando isso veio para o pregão eletrônico, você passou a ter 2 ferramentas principais para poder fazer a leitura da fita, da mesma forma que era feita antigamente. A gente tem o book de ofertas, onde a gente vê quem está apregoando, quem tem intenção ali de vender, e a gente tem o Times and Trades para ver as ordens de agressão, as ordens de quem está indo para cima das ordens passivas que estão no book. Imagina só uma situação bem simples aqui. Eu falo aqui assim, eu tô vendendo esse iPhone 11 aqui a R$5.000. Eu sou uma ordem passiva, eu estou ofertando. E aí vem você e fala, eu compro o teu iPhone. Você agrediu a minha oferta, você pegou a minha oferta. Então a gente divide aí a leitura de fluxo basicamente nessas 2 ferramentas, Book de ofertas e Times and Trades. Essa é a fita que a gente utiliza hoje em 2020. Essa é a coisa mais moderna que a gente tem para análise do fluxo de ordens. Eu tenho até uma aula básica que eu vou deixar aqui no card, só você clicar no izinho que aparece aqui em cima e você ir assistir essa aula explicando mais sobre os tipos de ordens. Então, quando terminar esse vídeo, você que não entende sobre os tipos de ordens, vai dar uma assistida nesse vídeo que está aqui no card. Mas enfim, contei a história do tape reading, contei como isso surgiu, como isso evoluiu e como chegou no que a gente tem hoje. E agora, como que isso funciona, Uriel? Por que eu devo utilizar a análise do fluxo de ordens? Bom, pelos mesmos motivos que começaram a utilizar a análise do fluxo de ordens. Se você tem a informação de quem está comprando, quanto está comprando, qual que é a frequência que essa pessoa está comprando, os players estão comprando, você consegue fazer a leitura desse movimento e ter uma noção se você deve comprar naquele momento junto com as pessoas ou não. Imagina só que você tem uma concessionária e a sua concessionária é especializada
em compra e venda de Corolla, tá? Você trabalha com Corolla. Se você tiver uma visão geral do mercado, quantos Corollas estão sendo fabricados, quantos Corollas estão sendo comprados, quantos estão sendo comprados 0 km, quantos estão sendo comprados usados, qual o ano do Corolla que está sendo mais comprado. Cara, se você tem essa visão toda e você sabe tudo o que está acontecendo, você vai ter uma noção boa se comprar Corolla naquele momento é bom ou não para você. E a mesma coisa acontece no dólar, no DI, no índice. Você utiliza dessa informação, você utiliza das ordens que estão saindo no mercado para fazer a sua análise, para você poder entender se vale a pena entrar dali naquele momento ou não. E isso pode parecer muito complexo e difícil para quem está iniciando no mercado. O cara olha a minha tela e fala, meu Deus do céu, cara, olha esse tanto de coisa, eu nunca vou entender a velocidade que acontece isso aqui, eu nunca vou entender. Mas fica tranquilo, cara, eu também já me senti um idiota quando eu olhei para uma tela de fluxo e falei, o que está acontecendo aqui? Hã? Cara, você fica perdido, é natural que você fique perdido, é uma coisa totalmente nova para você. Mas com o tempo, você vai se adaptar, você vai entender e você vai conseguir colocar em prática e você vai ver o quão bom isso é para o seu operacional. Eu não estou dizendo que é fácil, que é muito simples, que da noite para o dia você vai conseguir entender, vai conseguir fazer a leitura do fluxo de ordens. Mas eu estou dizendo que é possível e que vale muito a pena você se dedicar. Aí você pode se perguntar, pô, Uriel, mas quanto tempo você acha que leva para a pessoa fazer uma boa leitura de fluxo, para a pessoa entender o que está acontecendo ali? E aí a resposta é, depende. Depende o quanto você vai se dedicar, depende o conteúdo que você vai ter acesso, o conteúdo que você vai estudar para fazer a sua análise do fluxo de ordens, depende de quantas horas por dia você vai deixar para estudar mercado, para se dedicar à análise do fluxo de ordens. Não adianta nada você falar assim, pô, Uriel, eu não consigo fazer a leitura de fluxo, para mim é muito difícil, cara. Aí o cara põe lá na tela, aí nem olha, fica só olhando para o gráfico. Cara, se você quer evoluir nisso, você precisa gastar seu tempo nisso. Você precisa treinar o seu olho. Isso precisa se tornar um hábito para você. Hoje eu faço a leitura do fluxo de ordens sem nem pensar. Eu chego aqui na minha tela, abro o Profit, começo a olhar, eu já faço a leitura ali instantaneamente, é algo natural para mim. Você precisa desenvolver a sua leitura até que se torne algo natural também. E olha só que maravilha, para te ajudar a entender o fluxo de ordens, o Uriel tem um canal no YouTube que você está vendo agora. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, é obrigatório você se inscrever se você quer aprender um pouco mais sobre análise de fluxo. Eu tenho várias aulas aqui no canal sobre as ferramentas que você pode utilizar para análise do fluxo de ordens. Eu tenho aulas práticas, exemplos reais operando, mostrando o que eu estava vendo em cada momento, qual foi a atuação do player aqui no canal. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado uma série gratuita de vídeos, que nada mais é do que os vídeos aqui do próprio canal, só que organizados numa ordem do básico ao avançado aí, mostrando sobre análise do fluxo de ordens. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre análise do fluxo de ordens, vai assistir essa série gratuita que eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicando aí sobre a evolução do tape reading, como o tape reading nasceu e cresceu, como a gente utiliza o tape reading hoje, o porquê que o tape reading funciona. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece de deixar o comentário aí e de assistir a série de vídeos gratuitas que eu preparei para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e vejo você no próximo vídeo.